Família Brindamente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu quero ler com vocês um texto na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, e o versículo 10 e 11, diz o seguinte: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amém. Meus queridos, vocês que ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se, dê um joinha, compartilhe com pessoas que acreditam na verdade neutra, que não tem viés de polarização, que escolhe isso, escolhe aquilo. Eu sou dessa igreja, eu sou daquela igreja. Devemos ser do Pai, irmãos, tendo um mestre que é o Salvador, e amar ao nosso próximo, e enfim, não ter grupos, né? Acho que, tenho convicção, na verdade, que um servo do Criador, a maior característica que ele tem é o amor. Mas eu amo o pessoal da minha igreja. Não, é para você amar de qualquer igreja. É para você amar o ser humano de uma forma completa, né? Pois bem, baseado nesse texto sobre que devemos amar o nosso irmão, o verso 11 do capítulo 3 da primeira carta de João, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E esse é o mandamento que nele resume toda a lei e os profetas. Resume tudo. Amados, eu estava cursando na turma da manhã o seminário, o STADEC, Seminário Teológico das Assembleias de Deus do Estado do Ceará. Lá na Rua Tereza Cristina, na sede da Assembleia de Deus, Templo Central, que é a mesma igreja-mãe de Belém do Pará e a mesma igreja Belém em São Paulo. E eu lembro de muitos colegas ali. Eu lembro que havia o Silvério. O Silvério, ele trabalhava com um líder chamado Simão, na cidade de Maracanaú, que é uma grande cidade vizinha a Fortaleza. E ele dirigia a congregação de Alto da Mangueira, o lugar onde, um tempo depois, eu montei uma loja lá e trabalhei 2 anos com uma locadora de vídeo para gerar um dinheiro para eu começar a ser itinerante. Então ali tinha a Mary Jane, uma meninazinha bem alegre, né? Mary Jane, tinha o Renan, tinha o Nicolas, tinha o Daniel, tinha a minha amiga Auristela, e tinha diversas pessoas ali. E tinha o Jacinto também. O Jacinto, ele era pastor de uma igreja em um distrito de Caucaia. O distrito era chamado Apuiarés, era o nome do distrito. E ele estudava ali na turma da manhã, juntamente comigo. E aí o seguinte, ele me convidou uma certa feita para dar um estudo lá na igreja dele, em Apuiarés, esse distrito de Caucaia, que é uma cidade também vizinha a Fortaleza. Eu cheguei também a morar um período lá em Caucaia com o pastor presidente Eliud Fernandes, lá na igreja, que é um castelozinho, chamada Igreja do Rio, tem um rio ali perto. Pois bem, e aí o Jacinto disse, olha, eu vou te dar o nome do ônibus, né, o horário que ele vai pela manhã lá para Apuiarés. Era perto, não era longe. E aí você vai cedinho. Aí eu combinei com ele de levar, eu acho que eram umas 40 apostilhas para darmos um estudo ali. E eu lembro que eu preparei tudo e combinamos. Ele disse, olha, eu te dou, você pode pagar a passagem do ônibus, eu te dou a passagem do ônibus. Enfim, mas pelo que eu entendi, eu ia pagar a passagem do ônibus e ele me daria lá a passagem do ônibus. E quando foi bem cedinho, eu estava pronto. Naquele período, eu acho que eu estava... Acho que ainda estava
morando com a minha tia. Eu morei 2 anos lá no Quintino Cunha com a minha tia, irmã de meu pai, enquanto eu estava cursando o seminário. Então eu fui bem cedinho com as apostilhas. Foi um trabalho grande, né, para um jovem, no momento que eu vivia assim, eu vivia com a minha tia lá, mas eu vendia algumas fitas de pregações, alguma apostila quando dava certo. Algum momento eu não tinha dinheiro, né, mas tinha de estudar todo dia, de segunda a sexta, e eram muitas disciplinas, era muito corrido, viu? E eu fui para a parada do ônibus. Quando eu cheguei lá, o ônibus tinha passado já há 1 minuto. E aquele dia parece, eu não lembro se aquele dia era um domingo, que as lojas funcionariam muitas até meio dia só. Eu não sei se era um domingo. Eu só sei que tinha um taxista lá. O taxista disse: eu te levo a Poiarés. A diferença do ônibus é um tiquinho, só um pouquinho. Eu falei: tá bom. Eu digo: eu não tenho dinheiro aqui completo não, falta um pouquinho, mas eu peço lá ao pastor que complete quando eu chegar lá e a gente negocia. Tá bom. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ele demonstrou uma certa alegria. Ô Francisco, você veio, né? Você veio. Aí ele estava reunido com vários obreiros, cooperadores dele ali do campo, estavam todos juntos. Aí eu disse: pastor, eu fiz uma coisa sem a sua permissão. É porque eu perdi o ônibus por 1 minuto, eu não sei como. Aí esse senhor que é taxista, a diferença da passagem do ônibus para ele foi mínima. Uma diferença pequenininha. Eu paguei e restou um pouquinho. Aí ele falou: meu irmão, pois eu não tenho dinheiro não. Eu falei: pastor, eu paguei a passagem, mas é só um complemento, é um pouquinho. Não, não tenho não. Aí eu fiquei perdido, né? Eu olhei em volta para os obreiros e falei: irmão, algum de vocês não me empresta? Eu trouxe umas apostilas, eu vou dar um estudo. Aí: ninguém tem não. Aí o taxista começou a ficar enfesado e disse assim: ei, eu não tenho tempo a perder não. Ou vocês pagam logo, vou levar ele direto para a delegacia. Aí ele disse: pode levar. O Jacinto, meu colega, o pastor, pode levar ele, pode levar. Aí ele disse: vamos lá, irmão. Aí entrei no carro, fomos embora, levando as minhas apostilas, minhas coisas, tudo. Olha só. Aí, no caminho, o homem disse: olha aí os seus irmãos. Eu falei: não, meus irmãos não. Aquele cara ali, ele é meu colega do seminário, mas eu não esperei jamais que ele fizesse isso. Isso é muito estranho, isso não é coisa de Deus, não. Isso aí está tudo estranho. Aí o homem começou a querer murmurar, reclamar, dizendo: pois é, rapaz, os seus irmãos fizeram isso com você e tal, não sei o quê. Aí escutou um barulho. Aí ele: poxa, caiu meu para-choque, caiu meu para-choque. Aí começou a parar o carro, disse: eu perdi meu para-choque, vou botar na tua conta, tu vai ter de pagar. Eu falei: ei, peraí, calma aí. Você começou a zombar de mim, dizendo que os meus irmãos me abandonaram. Eles não são irmãos, são inimigos. Isso não é obra de Deus. Isso é uma coisa satânica, uma coisa horrível. Agora, o seu para-choque quebrou. Não venha jogar para cima de mim, não, porque eu sou um servo do Criador. Eu não sou religioso, não sirvo ao Deus das religiões, não. Eu sirvo a alguém que me dá ar para respirar pelo nariz todo dia. E ele é poderoso. Se você continuar me perturbando, tu vai perder o carro já já. Vai acontecer um problema, tu vai perder esse carro. Então não vem com essa não. E mais uma coisa. Nós vamos em direção a Calcaia, você vai passar no Parque Potira, que lá eu tenho um amigo, um japonês, chamado Edson, que eu conheci lá na igreja do Parque Potira. Ele tem um comércio, eu vou passar por lá e vou completar a sua passagem, o pagamento. Aí nós passamos lá. O Edson não estava, mas estava um sócio dele. Eu fui, me apresentei, ele falou: o Edson não está, tudo bem, eu sei. Deixa eu falar com ele. Me empresta o telefone, expliquei, conversei. Aí ele foi o sócio dele, eu não sei como eu consegui, porque as coisas nunca foram de mão beijadas para mim, não. Ao eu fazer a obra do Pai, ao eu fazer algo referente àquilo, que são os pequeninos, que são aqueles que precisam do Pai, e aqueles que creem na vida eterna, sempre eu vi a mão do Pai sobre mim, mas eu não recebi nunca nada de mão beijada, não foi por acaso assim, não. Nada foi. Tudo que eu consegui foi sempre ralando. Eu vou só dar uma ideia aqui para vocês. Minha mãe estava grávida de mim e ela estava andando de bicicleta já, acho que na véspera de eu nascer. E ela caiu de barriga no chão. Eu nasci com a marca na cabeça aqui.
O meu pai pegou uma doença venérea, que ele era muito mulherengo, e jogou na minha mãe. Eu nasci cego. Minha mãe disse que 18 dias os meus olhos eram vermelhos saindo secreção, era cego. Eu era pequenininho, bebê, meu irmão de 1,80 m me pegou no colo, estava andando em cima de um meio fio de tijolo de uma construção, tropeçou, soltou, falou que eu caí com o pescoço ali. E fiquei apenas tremendo. Ele me botou sentado e eu caía tremendo. E ele levou para a mamãe e falou que a minha mãe ficou tão preocupada que não falou nem nada com ele, nada com aquilo. Então, vai por aí. E foi tanta coisa que ocorreu na minha vida. A minha vida é um milagre, viu? Eu era adolescente, acho que eu tinha 12 a 14 anos. Lá na localidade agora que minha mãe está morando lá. Tinha um pé de seriguela, uma frutinha vermelha. Eu peguei uma bolsa de palha e subi lá em cima. Eu estava num galho lá em cima. Eu escutei um barulho, trec, embaixo dos meus pés. Isso era de manhã. Eu acordei de tarde. Meus braços abertos assim, eu estava de braço aberto, acordei, paralisado no chão. Aí eu vi a seriguela que eu botei na bolsa espalhadas e eu mexi com o meu braço e doía. E tinha aqueles carocinhos dela, tinha uns secos no chão que estavam colados na minha pele. Eu puxei que estalou, estava colado na minha pele assim. Aí eu levantei, eu vi que foi uma queda. Eu caí muito alto no chão e enfim. Então eu estou hoje aqui. Pois bem, tanta coisa eu enfrentei na minha vida, coisa que não era normal. Agora o que eu mais achei estranho é que no meio daqueles que se diziam da obra de Deus, eu vi tantas coisas horríveis, satânicas, que nunca no meio das pessoas dos bares, das pessoas católicas, eu nunca vi acontecer. Nunca vi. Nunca vi. Só um parêntese aqui, falando que eu passei lá no Edson, no Parque Potira, e o sócio dele estava lá, era dono de um comércio, para eu pedir o restante da passagem do taxista, que disse que ia me levar para a delegacia. E aí, só um parêntese aqui, passei por situações difíceis assim, desde o início da minha fé. Onde eu vou falar o ano de 2014, se não me falha a memória, 2014. Eu tive um acidente. E eu tive um desligamento de clavícula e passei 6 meses me recuperando. O médico disse que eu cuidasse do meu braço 90 dias e nem mexesse, mas só que o meu braço começou a atrofiar. Eu tive de mexer, eu tive de ficar mexendo com o meu braço. Foi algo que atingiu meu sistema nervoso no meu corpo todo. E aí eu estava pagando a moto e botei a moto no sorteio e fui vender. Vocês me acreditam que a maioria dos evangélicos em peso me desprezaram, a maioria? Alguns compraram. Mas quem comprou em peso foram as pessoas dos bares, foram pessoas católicas e várias outras pessoas. Sim, esses compraram muito alegre. Eu lembro que Tabuleiro do Norte, onde eu tinha pregado, acho que em 2011, aí quando foi em 2013 aconteceu o acidente, eu vim morar aqui de volta, a cidade de Tabuleiro, eu preguei lá. Quando foi em 2013 eu passei por Tabuleiro, estava fazendo sorteio, e uma coordenadora, eu acho que era de círculo de oração das senhoras, ela me desprezou bastante. Eu dei a paz, ela nem a paz deu, aí outras pessoas disseram que ela era crente. Aí eu falei para ela, ela disse, olha, eu tenho aqui, o valor era R$5, se me falha a memória, o valor do sorteiozinho. Ela disse, eu tenho R$50 aqui, mas não dá para trocar. E eu falei, olha, aqui na esquina tem um comércio ali aberto, eu acho que eles trocam. Ela falou, mas eu não vou lá. Eu não vou. Aí eu falei, se a senhora confiar, eu deixo alguém aqui, eu troco. Ela disse, não, eu não confio, não confio. E ela me desprezou bastante, até que ela resolveu. Aí umas meninas que estavam com ela, crentes, disse, eu vou trocar. Eu falei, não, aí trocou, ela trouxe, eu falei, não, obrigado. Pode ficar com sorteio, se você quiser, eu não vou querer não. Não, irmão, não venha com essa não. Não, você me desprezou bastante. Eu havia pregado há 2 anos na igreja dela, ela não me reconheceu. Eu disse que era crente, eu disse que era pastor. Ela só me desprezou. E eu lembro que em Limoeiro, nós passamos por uma igreja. À tarde, os irmãos estavam todos de pé para orar. Eu me aproximei, eles, opa, fui botando a mão na gente. E a gente assim, com roupa de crente. A minha esposa e eu, e meus filhos, criança. O que é? Não, é um sorteio. Não. Aqui não.
Eu disse, eu posso falar com o pastor? Não, ele não está e ninguém aceita. É dessa forma. Me digam que isso é obra de Deus. É de Deus, é de Zeus, do Criador não é, com certeza não é. Então o homem estava me dizendo, olha, é o seguinte, se tu não conseguir eu te levo para a delegacia. Eu falei, beleza, se eu tiver de ir para a delegacia, eu vou falar a palavra de Deus para o delegado, ele vai gostar de mim, né? Que eu sempre conquistei essas pessoas assim. Aí eu sei que consegui o dinheiro, paguei a ele. Aí eu fui no outro dia e a gente se encontrou lá, ele estava lá, fechado, a cara não falou nada, né? Aí depois eu vi um outro colega meu, que é o pastor Samuel Silva, o contrário dele. Samuel Silva é um amigo que eu tenho, que eu já vi ele muitas vezes como um irmão mais velho meu. Desde jovem que eu comecei a ter contato com ele, e ele cuidou de mim. Ele me levava para pregar lá na igreja, para pedir com amor uma oferta para me ajudar, para me abençoar. Sempre foi meu amigo, meu grande amigo, Samuel Silva. O Samuel disse, eu não acredito que o Jacinto fez isso. Era o Jacinto, viu? O Jacinto da Assembleia de Deus de Apoiarés fez isso comigo. Me convidou para um seminário por causa de um pouquinho de complemento na passagem. Não se lixou, cheguei lá. Disse que não tinha dinheiro. Eu disse, não teria como arranjar, é só um pouquinho. Não, ninguém tem, não sei o que e tal. E o taxista disse, pois eu vou levar ele para a delegacia. Pode levar, pode levar. Então, seu Jacinto, isso aconteceu comigo, não sei quantas você fez com outros. Você não é servo do Criador. Você e muitos aí não são servos do Criador. E eu digo mais uma coisa. Como ficou muito distante nos anos, isso foi, sabe quando? Eu acho que isso foi no ano de 96. 96, estamos em 2024. Por isso que eu estou citando o teu nome. Não sei se você já morreu. Você já era de mais idade. Eu não sei se você ainda vive. Tomara que você viva, que o Pai tenha te abençoado. Mas eu achei muito triste aquilo. Achei muito... coisas desse tipo eu passei muito. Isso não abalou minha fé, não. Mas isso não é uma coisa humana. Isso não é... Hoje, eu fui buscar o meu filho do colégio e tinha uma cadelinha, uma cachorrinha bem magrinha, andando perto de um lixo, no lugar perto de uma calçada lá, tombando, bem magrinha, com fome e sede. Eu peguei ela nos braços, no colo, botei no colo e trouxe para casa. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tido tanto recurso financeiro, eu tenho estado doente. Eu tive glicemia, um tipo de diabetes, glicemia no meu sangue. E já faz tempo, faz anos. Porque eu fiquei muito tempo assentado desenhando, porque não teve outra porta aberta para mim. A única porta aberta que eu tinha para mim seria estar pregando nas igrejas, vendendo meus DVD, fazendo o meu trabalho. Mas se eu falo sobre amor, dons, virtudes, novo nascimento, a cruz, a salvação, a vida eterna, não serve. As mensagens que as lideranças querem é que sejam baseadas em negociações financeiras. É você falar uma coisa que agrade ele, principalmente que levante dinheiro para repartir. Isso era demais por onde eu passava. Era demais, a ponto de eu perder a vontade de pregar. E não dá. Porque eu pregava amor, eu pregava aquilo. O Salvador dizendo, eu vou apartar uns dos outros um dia e vou dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí o reino eterno preparado para ti, desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso foste ver-me, fui estrangeiro e me recebeste. E os fiéis dirão, quando foi que eu te vi, passando por isso e te assisti? Responderá o rei naquele dia, toda vez que fizeste um destes meus pequeninos irmãos que creem no meu nome. Então essa mensagem que eu já vinha pregando há muitos anos, que o Pai me deu, ela não servia. Ela não servia. O que as pessoas queriam, a mensagem que levasse as pessoas a crer em prosperidade financeira. E isso começou a rolar. Aqui no lugar, Lagoinha, município de Quixeré, Ceará, quando eu cheguei aqui, vindo de São Paulo de volta, tinha um líder assim. Um líder até dizendo que só me dava uma oportunidade para pregar na igreja que eu fui pioneiro, que eu iniciei, que eu evangelizei aqui. Desde o início, quando tinha 17 crentes, hoje acho que tem bem uns 1000, eu não sei, ou mais. Se eu cobrasse financeiro, fizesse um contrato financeiro, senão você não prega, ele disse. Ele falou, e tá assim, aqui tem, a gente combina tudo, tem que ser assim e tal. Eu falei, eu não quero, eu nunca trabalhei assim, não vou trabalhar assim. Eu peço uma oferta voluntária, se não me dão, eu vendo meu material, se não der, eu vou trabalhar com as minhas mãos. Então eu vim trabalhar com as minhas mãos. Então eu adoeci, depois de 7 anos trabalhando com arte, desenho, botando em leilões,
Eu fiquei gordo, depois fiquei magro, problema de glicemia, né? Então estou tocando esse canal para frente. Você que deseja ajudar a obra do Pai, que a obra do Pai foi realizada, foi enviar o seu filho para quem dele queria ter a vida eterna. Essa obra é minha. Mas eu vou dizer o que seria a obra para o Pai, já que a obra dele foi enviar o Messias para salvar. A minha obra que eu tenho aqui na Terra é fazer desenhos para comprar comida, porque a vida é comprada no mercado. Mas aí, se eu der uma roupa para o Pai, ele não veste. Se eu der um prato de comida, ele não recebe. Mas se eu pedir às pessoas que têm recursos, que são empresários, que têm recursos, para ele começar com essa prática de pesquisar, de sondar e descobrir pessoas que passam dificuldade financeira e não têm algum auxílio de governo e precisam de ajuda, e ele começar a ajudar essas pessoas, de alguma forma, seja com pão, seja com o que for, então está fazendo para o Pai. Porque se fizer para os pequeninos, o Pai recebe. Então esse aí então é o trabalho da gente. Pois bem, então, meus queridos, a mensagem de hoje foi essa. Eu estarei com vocês mergulhando na Escritura, estudando muitos temas, muitos assuntos, mas hoje eu queria lembrar o seu Jacinto. O pastor Jacinto da Assembleia de Deus e Apoiareis, que me convidou para pregar e dar um estudo, e chegando lá por um complementozinho da passagem, me dispensou e falou para o taxista que podia me levar para a delegacia, eu podia me prender se fosse. Depois estava lá com a maior cara de pau. Aliás, era o senhor mais feio que tinha no seminário. Eu não sei como aceitei o convite, porque o bichinho era feio. Parecia a cara de um jagunço, viu? Eu não sei por que aceitei. Eu nunca tive preconceito com nada. Só para vocês terem uma ideia. Ele era tão feinho que era mais feio do que eu. Olha só, né? Pois é. Então, meus queridos, com certeza, isso não é a obra do Criador. Eu andei por milhares de templos pregando a palavra. Você vê por trás do templo, existe uma organização por trás do templo. O dinheiro que rende no templo, ele não é disposto para ajudar qualquer carente. Tem alguém que coordena isso. Esse alguém bate continência para o outro e o outro para o outro. Existe a chamada hierarquia. E essa hierarquia é duríssima. É duríssima. Eu lembro que lá, onde eu fiz parte, na Rua Tereza Cristina, na Assembleia de Deus Ministério Templo Central, que é Belém, o tesoureiro da época, eu não vou citar o nome dele agora não, ele era meu amigo, ele era gente boa. Mas, todavia, outro sim, o salário era R$ 350 na época. E quantas vezes viúvas de pastores iam lá para receber um salário, ele entregava R$ 80. O que ele estava fazendo com o dinheiro? O que faziam com o dinheiro? Dizia que não tinha, e entrava muito dinheiro. É isso que eu digo. Você diz que o templo não tem problema. Não tem, meu amigo, não tem problema de nada. Pois é. Eu iniciei um trabalho, aqui no lugar que eu moro, já falei em outros vídeos, com um estatuto para ajudarmos qualquer pessoa carente, em qualquer momento que precisasse, que rendesse. E quando pudéssemos ter um carro para andar na porta dos irmãos, não deixar faltar o pão. E anualmente, quando pudéssemos ter uma casa. Para quem não tem casa, construirmos uma casa. Vocês acreditam que do que me convidou para fundarmos, que disse que eu podia falar a verdade, esse já se apossou de todas as ofertas que houve, não me entregou nada. E já começou a conversar com outro e já dizendo que queria um modelo que pudesse mudar de presidente. No primeiro mês, acho que ele já queria concorrer à presidência. E já dizendo que esse plano não dava certo, queria dízimo e oferta do mesmo jeito das outras igrejas lá, e que se eu falasse contra isso, eu estava indo contra os pastores, eu estava desviando os crentes, e já foi uma contenda, olha só. Agora me diga, o salão era alugado. Imagina quando você arranja um salão, que você registra no cartório o nome de uma igreja como uma empresa sem fins lucrativos, porque vende material invisível, né? As pessoas vão lá, e não é só para o sustento do pastor. No começo é só para o sustento. Mas depois que ele já tem, é só para luxo, não é para dizer assim, não, eu já tenho, eu vou tirar um salário para mim do que eu viver e eu vou ajudar os carentes. Não, eu nunca vi em lugar nenhum isso acontecer. Então você que defende o templo, saiba que na hora que ele é registrado no cartório, que ele passa a ser pessoa jurídica, e agora começa a agregar pessoas ali, pode estar certo, os que começam a militar, a crescer ali dentro, já vai começar a querer brigar por uma fatia.
se tornar alguém para ter salários, para ter direitos, para que vai ver dinheiro entrando, já vão se importar com o dinheiro que está entrando. E aí está a corrupção do negócio. Aí está a corrupção, para vocês verem. E não existe nenhum sistema templário que eu conheça que não haja isso. A congregação cristã, sim, a congregação cristã é. Cara, eu não vou falar de nada, eu não vou entrar na denominação dos outros aqui falar de nada não. Corrupção em todo lugar, meu amigo. Pedofilia rolando em todo canto tem corrupção. Então eu aprendi. Eu cursei seminário, fui líder de igreja, fui itinerante, preguei e vivo cuidando aqui da família. Quando aparece algum pastor me convidando para me agregar com eles, fazer alguma coisa, eu sempre repito 3 coisas. A primeira coisa, se você me convida para sairmos juntando comida para levar para pessoas que têm fome, conte comigo. Se você me convida para orar por uma pessoa que está oprimida, conte comigo. Já orei por pessoa que estava amarrada com cordas. Inclusive aqui, uma pessoa que ainda é prima minha. Uma senhora chamada Fátima, não vou dar detalhes aqui. A filha dela estava amarradinha com corda. Eu fui lá, me sentei do ladinho dela. Eles disseram, não, que ela te morde. Eu falei, não, não vai morder não. Meu irmão estava lá e viu. Tirei as cordas, orei por ela, beleza. Se for para orar por alguém oprimido, eu vou. Aí quando ele diz, for para pregar, eu digo, se for para pregar, eu vou desconstruir o que vocês estão construindo. Eu vou desconstruir. Eu vou pegar as palavras do Messias, eu vou dizer para as pessoas que não voltem naquele lugar, nem templo, nem monte nenhum. Adorem em espírito e em verdade. E se quiser falar com o pai ajoelhado, vá para o quarto, feche a porta e ore ao pai em secreto. Isso não é fanatismo, não. Isso aqui chama-se sabedoria, o conhecimento neutro. Eu não estou puxando para a direita nem para a esquerda. É o que está escrito, mas se você não gosta do que está escrito, problema seu, eu não vou. Entendeu? Aí tem muita gente, eu passo, eu dou a paz, aí não dá uma paz, porque acha que eu não mereço, porque eu não estou lá dentro do templo de Deus. Já estive muitos anos, já estive 30 anos. De 93 a 2014 eu estive. Ah, não é muito tempo não? É muito tempo, eu já estive lá. Quero ficar com a minha família, fazer igual a Epáfras, igual a Ananias, igual a Eunice, igual a Lóide, igual a Timóteo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então é isso, meus queridos. Por onde eu passei, no templo e fora do templo, eu conheci pessoas maravilhosas. Muitos anjinhos na minha vida. Muitos anjinhos. E conheci pessoas frias e malignas igual o seu Jacinto aí. Sim, conheci. Em todo lugar. Aí o irmão deixou de estar lá no templo por causa de pessoas ruins? Não, senhor. Eu deixei de estar lá porque eu não me senti bem. Eu não me sinto bem com um sistema que deixa sempre uns milionários e outros continuam sofrendo pobres. Se você acha que eu estou errado, então exclua Jesus da sua mente, porque eu aprendi com ele. Você pode ver que foi o que ele ensinou o tempo todo. Ele ensinou o tempo todo. Os líderes, eles ganham carros de presente. Eu fui convidado para pastorear a igreja, por exemplo, uma igreja chamada Olímpia, em São Paulo. Eu fui convidado por Joel Amâncio de Souza, de Limeira. Ele disse, se você aceitar a igreja lá, é uma igreja rica, tem pessoas formadas, é uma igreja que no aniversário você vai ganhar um carro de presente. Sim. Eu não fui porque eu queria ficar aqui numa igreja sofrida, numa localidade chamada Marruais. Mas lá, a minha esposa pegou o seguro-desemprego de R$ 600 no ano de 97, eu cheguei lá e nas congregações eu falei, irmãos, os irmãos que não são dizimistas, se vocês se juntarem e derem um dízimo uma única vez, me ajudam a eu pagar essa moto, a motozinha velha que eu estou comprando, a um senhor chamado Zé Boega, de uma congregação chamada Cachoeirinha dos Boegas, lá em Marruás, distrito de Tauá. Ele falou, e bem, essa moto é para você ou é para a igreja? Eu falei, tanto é para a igreja como para mim. Não, senhor, a gente só dá se for para a igreja, para você não. Você vê, né? E eu fiquei num lugar como esse, recebendo convite para uma igreja milionária em São Paulo para fazer a obra, porque eu sei que tinha pessoas carentes ali. Depois de muitos anos eu voltei e ouvi pessoas dizendo, o irmão foi o melhor pregador que passou aqui, que ensinou tanta coisa para a gente. Mas é assim. Então, meus queridos, o sistema me abraçou, me recebeu, viu, cuidou de mim, fez de tudo. Mas o sistema, ele mata. Para você ser ali... Quantas vezes eu ouvi líderes dizendo, olha, um líder não pode ser amigo, ele tem que ser líder. Se ele for líder, o povo respeita. Se ele for amigo, o povo desrespeita. Aí eu falava, olha, eu
Eu sempre falei, eu prefiro ser amigo. Mas é verdade. O cara é líder, impõe, ó, irmão, ali é líder. Ali tem respeito. Se ele chorar no púlpito, todo mundo chora. Se ele sorrir, todo mundo sorri. Ele é líder, mas se for amigo, abrir o coração, aí avacalha tudo. Por quê? Porque Salvador não faz parte disso, não. O povo do Salvador é uma família que se ama. Quantas pessoas que eu encontrei que são servos do Salvador queriam estar comigo a vida toda, queria que doar um terreno em frente à casa dele, igual o irmão no Piauí. Eu tenho um terreno aqui, eu doaria para o irmão, ajudaria a fazer uma casa, queria tanto estar perto de você. A comunhão que a gente desenvolve, né? Mas tem os jacintos da vida, né? Está cheio de jacintos por aí. Se fosse, na verdade, a igreja do Messias, não tinha esse tipo de jacinto. O Espírito do Pai iria logo denunciar, né? Porque está escrito em Atos 4, 31 em diante, era uma alma e o espírito da multidão dos que criam, né? Todos sentiam a mesma coisa, né? Todos era como se fosse uma só alma. Eram 5.000 pessoas que creram com a mensagem de Pedro. Primeiro 3.000, depois 5.000. E os que doavam algo de valores terrenos e valores levavam aos apóstolos, os apóstolos repartiam com cada um. Era uma comunhão só, né? Não havia jacintos da vida, frios, esse tipo de coisa aí. Então a obra, a igreja do Pai, ela é universal. É universal. A gente encontra essas pessoas, anjinhos, pessoas amorosas, pessoas doces. Está cheio também dessas pessoas. Muitas delas estão meio enredadas, a mente delas está meio cauterizada, porque homens malignos estão sempre colocando doutrinas erradas, que não é da Escritura. Não deixa a liberdade delas servirem ao Pai. Tem alguém sofrendo do lado dela, ela não pode fazer nada. Porque o dízimo, a oferta dela, a contribuição para a missão e para a construção de templo, está tudo lá com o líder. E afinal de contas, é dinheiro para templo, templo para arrecadar dinheiro e dinheiro para fazer templo, e simplesmente um grupo fica milionário. Aí você nunca viu Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, com nada, né? E quando sair o Salvador, não leve dinheiro nos alforjes, não leve ouro, não leve espada. O trabalhador é digno do seu salário. Esse foi o meu lema. Só que eu me lasquei porque nesse meu lema de trabalhador é digno do seu salário, eu não tive salário. Porque se fosse fazendo a obra do Messias só fora do ministério, tudo bem, mas lá no ministério eles pagaram altas somas de dinheiro para quem era mercenário, mas para quem agia direito, não dava nada, eu não tinha nem como me manter. Muito difícil receber uma oferta. Não, mas eu dei 5.000 para Daildo Costa, eu dei 10.000 para o Elson de Assis, aí não sobrou nada, irmão, para você, venha daqui a 30 dias. Então tem isso aí, né? Em todo lugar você vai encontrar pessoas boas, você vai encontrar pessoas ruins. Agora o sistema apoia pessoas ruins, sabe? Dá poder para eles. E as pessoas boas, elas são abraçadas pelo sistema igual eu fui, mas ela não se dá bem, eu não gosto, sabe? Nunca humilhei ninguém, nunca gostei de humilhação. Então, meus amados, é isso. Fiquem todos com o Pai Celestial. Os que não são inscritos no canal, inscrevam-se. Os que querem comentar alguma coisa, diga o que você acha, fale a sua opinião nos comentários, conte algum testemunho que aconteceu contigo também, envie link de alguma notícia, alguma coisa que a gente pode comentar junto, né? Compartilhe com algumas pessoas que creem igual nós cremos aqui. Vamos fazer esse canal subir porque eu gostaria de trabalhar nessa área, essa área que eu gosto. Eu trabalho com artes, mas eu fiquei dodói por causa do problema de circulação. Eu faço artes, a gente manda para os leilões e são vendidas nos eBays, nos leilões. Mas é difícil, tem sido difícil para mim. E eu investi da minha vida uns 30 anos na fé. Eu cursei seminário, me dediquei, eu busquei bastante, né? E se tivesse, né? Se o povo merecesse também, né? Eu montei uma igreja aqui para ajudar, só para ajudar pessoas carentes, eles quiseram, nem o povo quis. Porque eu tinha conta de um acidente que eu tive conta atrasada. Teve até gente que disse, eu não vou para a igreja desse caloteiro. Ou seja, o que elas querem? Eu quero uma igreja do pastor que tem uma Hilux, que vive num palácio, esses pastores ricos, né? Aí eu me sinto valorizada. Mas uma pessoa que nasceu aqui, falando o evangelho verdadeiro e querendo ajudar os carentes, não serve para mim. Esse é o modelo, né? Tem pessoa ruim de todo jeito, é líder, é ovelha, de todo jeito tem pessoa ruim. Então, olhemos para o autor e consumador da nossa fé, olhemos para o Pai é quem nos dá vida, é a Ele que nós servimos, é a Ele que nós devemos as nossas vidas. Vamos em frente, tudo de bom para vocês. Deus abençoe a todos. Amém.